E aí, pessoal, espero que estejam bem. Hoje o professor Eduardo vai falar de redação empresarial. Não é que eu vou ensinar vocês a fazer uma redação, mas eu vou comentar algumas dicas na hora de você escrever um texto para a gente aplicar em documentos empresariais. Então, o foco mesmo é vocês conhecerem alguns documentos que a gente utiliza na administração, tá bom? Mas vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é sobre o tipo de linguagem que a gente usa para poder redigir. Nós temos a língua formal, que é chamada linguagem formal ou culta, que é aquela que é de acordo com a língua portuguesa, ortografia e gramática, tudo ok. Além disso, nós temos também a linguagem informal ou coloquial. Isso você usa para conversar com seus amigos, com sua família. É aquela linguagem descontraída, de WhatsApp, de Instagram. Agora, quando a gente fala em documentos empresariais, vocês sempre vão usar a linguagem formal ou culta, sem abreviação, sem gírias, tá bom? Outro ponto é quando vocês forem se referirem a alguma pessoa em um documento empresarial, a gente precisa levar em consideração os pronomes de tratamento. Professor, o que seriam isso? O mais comum é o senhor ou a senhora. Então, é como você vai se referir às pessoas. Nesse caso, eu coloquei os principais. O senhor eu já falei, mas tem Vossa Excelência para você falar com a autoridade do governo, Vossa Magnificência para você conversar com reitores, Vossa Meretíssima com juiz, Vossa Senhoria, que é um dos comuns que a gente usa para se referir a profissionais, a funcionários que têm um tipo de graduação. Esses são os comuns. Se vocês quiserem ver outros, pesquisem aí na internet, tá bom? Mas vocês vão usar isso. Quando eu for mostrar alguns modelos, vocês vão perceber. Vocês vão usar isso aí para poder se referir a alguma pessoa. Em alguns casos, não é só o senhor ou a senhora que serve, tá bom? Além disso, nós precisamos que os nossos textos, das nossas redações, dos nossos documentos empresariais, eles tenham coesão e coerência. A coesão é quando o texto está de acordo com a gramática, sem erro na hora de você escrever, acentos, pontuações, tudo isso. Já a coerência é quando o seu texto ele faz sentido. Vou dar um exemplo sobre isso. Nós vai estudar. Não tem sentido. É nós vamos estudar, bom? Então, a coerência é essa questão de dar sentido. A coesão é a questão gramatical. Além disso, prefira colocar no seu texto os sinônimos, para ele não ficar uma coisa muito pobre. Eu coloquei alguns exemplos. Se eu quisesse colocar sobre empresa no meu texto, eu não vou ficar repetindo empresa, a empresa, 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 empresa. Fica uma coisa muito monótona. Então, nesse caso, você usa alguns sinônimos. O exemplo para a empresa, organização, corporação, instituição. Então, sempre que você observar que no seu texto uma palavra está sendo muito repetida, troque as outras por sinônimos. Próxima dica é sobre siglas. Cuidado quando você for colocar uma sigla no seu texto. Se for a primeira vez, coloque a sigla e logo na frente coloque a explicação, tá bom? Não vão colocar uma sigla sem colocar uma explicação sobre o que ela significa. Além disso, palavras estrangeiras é uma outra questão que vocês têm que observar. Como assim, professor? Se tem necessidade de colocar mesmo. Se não tiver, não coloque palavra estrangeira, porque ela dificulta a explicação ou a mensagem lá do documento, tá bom? E não use gerúndio no texto de vocês. O que é esse gerúndio? É quando você coloca situações inacabadas e você acaba usando mais palavras. Olha o exemplo que tem ali, ó. Vou estar completando sua ligação. Vou estar completando? Não ficaria mais interessante? Vou completar sua ligação? Escrevi em menos palavras a mesma mensagem. E ainda coloquei um tom mais de eficácia. Então aqui, gente, são algumas dicas na hora que vocês forem trabalhar com documentos empresariais. Não esqueçam, tá bom? Agora, adentrando, gente, num programa que faz edições, eu coloquei alguns tópicos que a gente precisa conhecer. Existem programas que vocês podem fazer edição de texto. Os mais comuns são LibreOffice, Microsoft Word, WPS Office e o Google Documentos, que é online gratuito, tá bom? Eu coloquei algumas funções que são mais interessantes nesse programa para a gente fixar e gravar. Eu coloquei o texto e a figurinha sobre ela.
A primeira é justificar. Justificar, ele deixa o texto justo do lado esquerdo e direito. Essa mensagem que tem aí nesse print, que está aqui nessa parte de cima, ela está justificada. Percebam que está reto do lado esquerdo e do lado direito. Já o sublinhado, que é esse símbolo, ou pode ser o U, com essa linhazinha, ou o S com uma linha embaixo. Significa que você sublinha o texto. Ou a própria palavra sublinhado, ela está com a aplicação da função. Já a numeração, gente, que é esse símbolo que tem aí 1, 2, 3, é um texto que segue uma ordem. Vocês podem ver que nesse print, que também está aqui em cima, o mesmo print, tem aí 1, 2, 3, 4. Isso significa que eu apliquei a numeração nesses tópicos. Já o espaçamento entre linhas é o quê? É a distância de uma linha para outra. O mais comum que a gente tem é o padrão de 1,5. O símbolo do espaçamento é esse que acabou de aparecer. A gente está um pouco fora de ordem porque foi o programa do celular, tá bom? Mas vocês vão entender conforme eu vou falando e vou explicando. Cor do texto, que é esse próximo símbolo, que é um A com a setinha, com traço, ele muda a cor para que você quiser. O próprio tópico, cor do texto, eu alterei para a cor azul. Já o realce é como se fosse aqueles marcadores que vocês usam para marcar texto. Tá vendo aí? Ó, a palavra a realce não tá pegando, mas eu tinha colocado a marcação nela em amarelo, tá bom? O negrito é o B, ou pode ser o N, é quando o texto fica mais escuro. E o itálico é um I inclinado, conforme essa palavra está aí, ó, itálico. Significa que o texto ele vai ficar inclinado para a direita. Então, tudo isso são formas de você manipular um texto em um documento empresarial, tá bom? Outro ponto nos documentos é sobre o cabeçalho e o rodapé. Gente, cabeçalho é um texto que tu coloca lá no topo da folha. Ele vai aparecer em todas as páginas, lá no topo. Já o rodapé é o que tu coloca na parte de baixo. Ele vai aparecer em todas as folhas, tá bom? E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Agora a gente vai conhecer os documentos que a gente utiliza na administração. Eu vou mostrar as explicações, assim como vou deixar aqui do lado um texto de apoio, e vou mostrar aqui em cima sempre um modelo preenchido para a gente comentar e a gente estudar, tá bom? O nosso primeiro documento é chamado ata, ou ata de reunião. Basicamente, ela vai resumir tudo o que aconteceu de forma bem objetiva. A gente precisa colocar data, assinatura, horário que começou, horário que terminou, e depois a gente precisa que todo mundo presente faça a assinatura. Não é permitido, gente, fazer mais de um parágrafo na ata. Então é um parágrafo só. Se a ata for feita à mão, a gente não pode colocar riscos, rasuras, a gente não pode colocar corretivo. Em caso de erro, você pode usar esse texto que tem ali, ó. Aliás, vírgula. Aí você coloca o que você realmente queria dizer, ou então digo, vírgula. Então você coloca o que você realmente queria dizer, tá bom? Não são aceitos rasuras. Então, ó, o modelo aqui em cima. A gente coloca o título da ata, a data que foi feita, o horário que começou, o horário que terminou, o local e quem participou. Depois a gente vem e detalha a ata. Ó, aos 15 dias do mês de maio de 2024, às 14 horas, reuniram-se de forma virtual os membros da equipe de marketing. A gente começa a citar. Então, geralmente, o início da ata é esse aí. Você coloca quem fez, quem participou, e coloca sobre a presidência. No caso, é a pessoa que é o que vai falar na reunião, porque geralmente tem alguém que vai ser o líder, o chefe, que vai fazer as falas, tá bom? Depois você começa a escrever o que aconteceu. Nesse caso aqui, foi colocado para tratar da aprovação do novo logotipo e cronograma de lançamento. Então, ó, começou iniciando os trabalhos, então a Ana começou apresentando, depois uma outra pessoa apresentou. É isso, tá, gente? O modelo é esse, você vai escrevendo tudo o que aconteceu. Quanto mais resumido, melhor. Já no final, ó, você sempre coloca algo mais ou menos assim, ó, nada mais havendo a tratar eu, no caso, Eduardo Reis Silva foi a pessoa que elaborou a ata, nós chamamos essa pessoa de secretário. Então, Eduardo é o secretário, ele coloca o nome dele, e coloca, eu, Eduardo Reis Silva, lavro a presente ata, que, lida e achada conforme, segue a assinatura por todos os presentes. Então, ele vai pegar a assinatura de todo mundo, vai lavrar a ata e vai arquivar, tá bom? Então, esse é o procedimento. Professor, para que serve uma ata?
É uma prova de que essas pessoas decidiram alguma coisa. E a assinatura comprova que eles falaram e estão cientes. Tá bom? Nosso próximo documento é chamado de mala direta. A gente usa ele, pessoal, para fazer convites para as pessoas sobre alguma coisa nossa. O exemplo que a gente usa muito é para você divulgar produto ou serviço seu mesmo. Pode ser feito em forma de carta, folder, ou banner, panfleto, você que escolhe. O modelo que eu vou mostrar aqui em cima, ele é no formato de carta. Sempre lembrando que, como é de empresa, a gente vai colocar os dados da empresa que está convidando e o nome da pessoa para quem a mala direta vai, tá bom? Nesse caso, foi da Mecânica Salva Carro. No caso, o dono, que é o Eduardo Silva, que é o diretor, convidou algumas pessoas para a festa de inauguração da loja. Então ele colocou a data, o 30 de julho de 2022, prezado Júnior, no caso o nome da pessoa que vai receber a mala direta é o Júnior. Você é nosso convidado para a festa da inauguração. Ele colocou todo o texto, colocou algumas coisas que ele vai ganhar, e no final colocou, esperamos por você, Eduardo Silva, diretor, e embaixo os dados da empresa. Então aqui é um modelo de mala direta para você divulgar o serviço e convidar as pessoas, tá bom? Então, resumindo, mala direta é como se fosse um convite. Nós temos também uma estratégia para você usar com relatório. Relatório, gente, é resumo de venda, resumo de acontecimentos. A gente vê muito de vendas, tá bom? Então, aqui é uma estratégia que você usa para fazer um relatório bom, completo, com tudo o que precisa. Que estratégia é essa, professor? É chamada de 3Q mais POC. Como que significa isso? O primeiro Q é chamado de quem? Nos relatórios sempre precisa ser citado as pessoas envolvidas. E o quando? Foi quando que aconteceu, se foi à tarde, se foi essa semana, se foi nesse mês. O que? O que você coloca no que? O fato que aconteceu, o acontecimento. E o porquê? Você vai justificar o que aconteceu, qual foi o motivo, qual foi a razão disso acontecer. Onde? Onde vai ser o local que aconteceu, né? Onde aconteceu o fato. E o como é como que o fato aconteceu. Você vai descrever o que aconteceu. O como, gente, ele envolve todos os outros. Então, 3Q mais POC é uma estratégia muito boa no seu relatório ser sempre uma coisa completa. Aqui em cima eu vou mostrar um modelo para vocês entenderem. E eu vou mostrar cada um dos pontos para a gente poder entender. Primeiro vocês vão pausar o vídeo e ler o relatório completo, pequenininho. Foi feito por Carlos Drummond, gerente de vendas. Agora eu vou mostrar os pontos do 3Q mais POC. Olha lá, o Manuel Bandeira foi quem? A pessoa envolvida, Manuel Bandeira. Quando que aconteceu? Primeira quinzena de dezembro. Tá vendo? Depois vem o quê? Olha lá, foram vendidos 15% a mais em relação ao mesmo período do ano passado. Então, o que foi o fato que aconteceu? Foi essas vendas. Por quê? A justificativa, não é isso? O porquê é o motivo. Olha lá, o porquê foi feita uma boa campanha antecipada de Natal. Tá vendo? Depois vem onde? Onde que aconteceu? Em toda a nossa rede varejista, mais economia, mais compras. Então, foi o local, em toda a rede da empresa. Depois vem o como, que é a descrição do que aconteceu. Foram feitos descontos com o uso do pagamento da segunda parcela do 13º. Então, é para vocês entenderem, é uma estratégia que deixa um relatório bem completo, tá bom? Entenderam? O nosso próximo documento é chamado de ofício. Gente, um ofício a gente usa para fazer pedido e solicitação. Ele é usado entre empresas diferentes. Por exemplo, se nós temos uma empresa de roupa, eles não têm uma salinha para fazer um treinamento. Eles podem mandar um ofício pedindo uma sala lá da prefeitura para eles realizarem o evento deles lá na prefeitura. Entenderam? Então é tudo formal, você usa para comunicar. Olha o modelo, ó. É mais ou menos assim. Vou comentar ponto por ponto. O ofício, gente, a gente começa colocando lá em cima o nome ofício e o número. O que significa esse número? São a quantidade de ofícios que essa empresa emitiu. No caso, foram emitidos 100 ofícios no ano de 2025. Por isso que tem 100/2025. Se essa empresa emitisse mais um ofício, seria 101. 101/2025. Se ela emitisse outro ofício, 102/2025. E por aí vai, tá bom?
Aqui no ofício, a gente tem o uso do pronome de tratamento, que eu falei lá na primeira aula, tá bom? Então, nesse caso, a Vossa Excelência, que é o prefeito municipal Claes Malcolmson. Conhecem, né? E aí a gente coloca essa parte de endereçar para quem que o ofício vai. Se você não sabe o nome da pessoa, você coloca prezado ou algo do tipo. Mas é bom sempre ter o nome de alguém. Pesquise na internet o nome da pessoa que vai receber. Você consegue achar esses dados porque alguns são públicos. Já o assunto, gente, você vai resumir o que o ofício vai envolver. Ali tem, ó, reserva de ônibus. Então, eu já sei que esse ofício é sobre a reserva de ônibus. Depois vem o local, a Imperatriz Maranhão, a data, 20 de outubro de 2025. E depois vem a mensagem, Vossa Excelência, queremos, por meio deste, solicitar um ônibus para levar nossos alunos em uma feira. Vem a data que vai ser realizada, ó, 25 de outubro de 2025, data sempre completa. O horário de saída, tá vendo? Onde vai ser o local de encontro e a previsão de término, tá vendo? Dica minha, tá, gente? Sempre coloquem 30, 40 ou até uma hora antes do programado e uma hora depois do programado também, para você se precaver com relação a atraso, tá bom? Então, se o evento vai começar, o exemplo que tá aí, ó, tá às 18, significa que esse evento vai começar às 19, mas ele pediu desde às 18, entenderam? E no final a gente coloca uma mensagem para poder finalizar, ó, sem mais manifestamos nossos votos de estima e consideração. E aí vem os dados de quem fez o ofício e ele precisa assinar. Depois vai ser impresso 2 vias, uma via fica com uma empresa e a outra via a gente pede para quem recebeu o ofício assinar, que é uma prova de que o ofício foi recebido e entendido, tá bom? Nosso próximo documento é um memorando. Dica, tá, gente? Ele é a mesma coisa do ofício. Como assim, professor? É a mesma coisa. O que que muda? O ofício a gente usa para se comunicar de empresa para uma outra empresa. O memorando a gente usa para comunicar dentro da própria empresa. Exemplo, o financeiro conversando com o RH conversando com o administrativo. Eles usam o memorando. Por exemplo, o RH quer marcar a reserva do auditório da própria empresa que eles trabalham para fazer um evento. Então, ele vai fazer um memorando para o gerente. Entenderam? Então, é a mesma coisa, uma comunicação interna. Ó, o modelo, basicamente, também é o mesmo. É a mesma estrutura. Para quem vai, o assunto, data, a mensagem, atenciosamente, o nome de quem fez, ele assina. Tá bom? É a mesma coisa. O que muda só é a forma de utilizar. Ok? Nós temos também a declaração. Para que serve esse documento, professor? Para comprovar, para afirmar, declarar que uma coisa aconteceu. O grande exemplo que a gente tem é a declaração médica. Quando você vai no médico, você pode pedir um atestado. Então, o médico está atestando que você participou daquela consulta. Então, ele está assumindo o risco pelaquela informação. Entenderam aí? Quando você vai no dentista também, quando você faz um exame, ou quando você quer confirmar que você é um aluno, você pode pedir uma declaração. Nesse caso aqui, o Dean Winchester, ele pediu uma declaração na escola, Centro de Ensino Liga da Justiça, para declarar que ele é estudante do 3º ano do ensino médio, para ele poder solicitar a carteirinha de estudante. Tá vendo aí? Então, a escola está declarando que o Dean é aluno do 3º ano. Então, ele segue esse modelo. A gente coloca o nome completo do aluno, a gente coloca o CPF, a gente coloca as informações essenciais. Nesse caso aqui, está falando a série que ele estuda, o ano, está falando também a data e a data que a declaração foi feita e o local. E no final, a diretora ou representante da escola precisa assinar, tá bom? Nós temos também o e-mail. O e-mail não é tecnicamente um documento, é uma forma de você mandar uma mensagem de texto, tá bom? Então é uma comunicação interna que a gente vê muito nas empresas. Vocês usam no próprio celular o Gmail. Então vocês não recebem mensagem de texto? Então ali é o e-mail utilizando. Normalmente a gente consegue mexer em poucas coisas, na fonte, mudar a cor do texto, negrito, itálico. Resumindo, e-mail é comunicação objetiva, não é texto longo, a gente coloca o essencial. Coloquei um print feito pelo aplicativo Gmail, tá bom? No e-mail a gente precisa pegar o endereço da pessoa que vai receber. Que a gente chama muito, qual é o teu e-mail? O correto é endereço de e-mail. Nesse caso é para o Steve Rogers, tá vendo? Ali em cima tem o endereço dele, ó, Steve Rogers 40@gmail.com, então é o endereço dele. Reunião de vendas é o assunto, o resumido do que aconteceu. Depois vem a mensagem. Olá, senhor Steve, informo que nossa reunião com o time de vendas está marcada para o dia 5 de janeiro de 2026, às 9 horas.
Assim sendo, prepare-se para apresentar o resultado das vendas do seu time. Tá vendo aí? Você coloca bem direitinho o que vai acontecer. Qualquer dúvida, estou à disposição. É muito bom no e-mail você sempre colocar uma mensagem para finalizar, e se a pessoa tiver alguma coisa, ela vai lhe mandar uma mensagem de volta para tirar dúvidas, para confirmar que leu, para saber se entendeu. No final vem o atenciosamente, o seu nome, e também vem a parte do seu cargo e a empresa. É basicamente assim, tá, gente? O e-mail é uma forma de você se comunicar por texto. Temos também a procuração, gente, que é um documento judicial. Para que serve? A procuração serve para você dar poderes de uma pessoa para outra. Nesse caso aqui, a gente vê muita procuração a advogados. Vamos supor que o seu pai ou sua mãe vai se aposentar. O advogado vai querer que ele faça uma procuração por advogado representar seu pai ou sua mãe lá na justiça. Então, seu pai ou sua mãe vai passar os poderes para o advogado agir como ele, tá bom? Olha o modelo de procuração que eu coloquei para vocês. O outorgante é a pessoa que vai passar os poderes, o outorgado é a pessoa que vai receber os poderes. Nesse caso, a gente sempre coloca nome, estado civil, nacionalidade, profissão, CPF, RG e endereço. Dos dois. Tá bom? Nesse caso, o Eduardo passou os poderes para o Tângero Camado. Conhecem também. E no final, a gente coloca também quais são os poderes. Nesse caso do exemplo que eu coloquei, foi colocado que é para representar o outorgante para abrir conta bancária na agência Caixa, responsabilizando-se por todos os atos praticados, tá vendo? Então, o Eduardo passou os poderes para o Tângero, abriu uma conta no seu lugar. E a gente coloca, geralmente, a validade na procuração, para que ela não fique valendo para sempre. Nesse caso, a procuração foi feita no dia 3 de outubro, e ela está valendo até o dia 1º de novembro, tá bom? A procuração precisa ser assinada e autenticada em cartório, tá bom? E além disso, gente, a gente falou muito de documentos, a gente precisa entender sobre guardar. Resumidamente, guardar documentos, a gente precisa entender a forma que a gente vai usar. Se for um documento que eu uso com muita frequência, eu crio um local chamado arquivo corrente ou prioridade. Se for um documento que a gente está esperando só o prazo dele vencer para ele poder ser arquivado em outro local, nós chamamos de arquivo intermediário ou segunda idade. Eu não uso com frequência, está lá só esperando o prazo de vencer. Um exemplo seria aquela procuração com validade. Já o arquivo permanente ou terceira idade são aqueles documentos que eu não uso mais com frequência, não estou mais aguardando prescrever, eu só preciso guardar porque ele tem valor administrativo. Muitos exemplos são documentos trabalhistas de funcionários que trabalharam mais de 5 anos em uma empresa. A gente guarda tudo em arquivo permanente, tá bom? E outra, quando você vai guardar os documentos, você pode escolher ou guarda por ordem alfabética ou guarda por ordem numérica, você que escolhe, tá bom? Aí tem um exemplo, Abraão, Bianca, em ordem alfabética, em número 1120, 1123, 1126, que vai seguir um ordenamento para depois facilitar a sua consulta, tá bom? Gente, finalizamos, foi uma aula bem grande, mas ela resumiu tudo. Se tiver alguma dúvida, coloque no comentário, estou à disposição para responder. Desde já agradeço, bons estudos, valeu!